Pronto, então já estamos aí gravando o nosso encontro de hoje. Dá boa noite a todos que estão aqui, que estão aí sempre participando. A gente está sempre, né, com esse grupo de estudo falando sobre filosofia, arte e magia dentro do xamanismo. E hoje eu vou falar especificamente, né, especificamente pode ser, né, um assunto que está vinculado ao visionário, né? Então, falar um pouco desse arquétipo do visionário. Quem já fez aí, né, o módulo também do visionário vai ser bom também para participar e pegar um pouco aqui do nosso bate-papo de hoje. E aí eu separei aqui dois ensinamentos dentro do arquétipo do visionário. E anotei aqui para a gente poder filosofar sobre isso, né? Então, aqui a frase que está aqui é: eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que eu escolhi me tornar. Então, como é que a gente consegue compreender isso na nossa vida, né? Eu não sou aquilo que aconteceu comigo, mas aquilo que eu decidi me tornar. Esse arquétipo do visionário, ele parte de um princípio que, quando a gente busca o caminho do autoconhecimento, a primeira coisa que nós temos que compreender, né, principalmente, é como nossa mente vê o mundo, né? Como nossa mente foi programada. Isso é muito importante. Por quê? Porque em várias outras salas que a gente já fez aqui, eu falei da importância, né, da gente entender como nossa mente funciona. Então, isso é muito importante dentro do caminho do autoconhecimento, né? Então, lembrando que a gente vive numa sociedade no qual existe o que a gente chama de Matrix, né? Que é um modelo que essa sociedade, a nível cultural, ela programa a nossa mente lógica. A outra são as programações dos nossos ancestrais, ou seja, aquilo que, né, meu avô ensinou para meu pai, que são os valores deles, que meu pai colocou na sua história de vida, e no momento que ele se torna também um chefe de família e tem que orientar os seus filhos, toda essa visão e essa programação é passada para os filhos, tá? Então, é muito importante, quando a gente busca um trabalho de autoconhecimento, a gente primeiro entender como nossa mente funciona. Então, essa frase, ela fala muito sobre isso, né? Eu não sou o que aconteceu comigo, ou seja lá o que foi que aconteceu das minhas programações, da forma como meu pai e minha mãe me passaram os valores em relação à vida, né? Chega um momento na minha caminhada que eu começo a perceber que os resultados não estão acontecendo da forma esperada. Dentro de algumas tradições, principalmente dentro do xamanismo, a gente chama esse momento, né, do grande chamado, quando você olha para a sua vida e começa a perceber que precisa fazer as mudanças. E o arquétipo do visionário, ele é um arquétipo que ele precisa entrar dentro dessa autotransformação. Os modelos que eu tenho como valores e como crença, tá? Eles precisam ser revistos porque os resultados da minha vida, isso em qualquer campo, tá? Eles precisam ser transformados. Então, é muito comum quando você vai fazer parte de uma tradição, isso nas escolas iniciáticas, né? A gente via muito isso na Índia, né? No Egito, no Tibete. A primeira coisa que acontece quando você entra para uma escola dessa é você ser batizado e receber um novo nome, né?
porque a visão que se tem, que aquele nome, né, que você recebeu de batismo, ele já está muito desgastado, né? E no momento que você entra para essas escolas, você é iniciado, né? É uma iniciação, como se fosse um processo de uma morte, renascimento, ou seja, né? Aquele ser antigo, ele morre e nasce um novo ser. E aí cada tradição tem uma forma desse batismo. Tem culturas que é na água, o cristianismo usou muito ali, né? O batizado de Jesus no Rio, né? Na Índia, você tanto tem a água como você tem o fogo, né? As tradições mais shivaístas usam o fogo como uma forma de batismo, mas cada tradição tem uma cultura, né? Dentro do xamanismo, esse batismo é uma iniciação, é um rito de passagem, e aí cada tribo tem o seu rito de passagem, né? A que eu participei foi dentro das plantas, o chá, né? No momento que eu comungava esse chá, a intenção era que aquele ser que chegou ali, ele morre para dar lugar a um novo ser, né? Então, são tradições que utilizavam, e a partir dali você teria novos ensinamentos. E esses ensinamentos, você, né, filosoficamente, você teria que trazer para a sua vida para você ver os resultados. Eu acho que nas tradições, acho que na Umbanda também tem isso, né? O Milton conhece um pouco mais do que eu em relação a isso. Na Umbanda também tem acho que tem esse batismo, né? Só não sei se o nome da pessoa muda, né? Mas eu participei, né, de alguns batismos. Eu tenho outros nomes, além desse nome de César Cruz, que é um nome que eu mais utilizo aqui, mas dependendo, né, da tribo onde eu me encontro, então, dentro da cultura cigana, eu tenho um nome, né? E dentro do xamanismo, quando eu estou em determinados lugares, eu tenho que usar o meu nome dentro desse cargo, dentro do xamanismo, né? Que eu gosto de estar utilizando quando eu estou ali dentro, né? E aqui na sociedade mais humana, eu deixo o César Cruz, que é para não criar muita confusão. Então, eu procuro simplificar essa jornada, né? Então, a segunda frase é: eu sou o que eu escolhi me tornar. Eu compartilho aqui com vocês que eu ainda estou dentro desse processo, né, de me tornar aquilo que eu sei aonde eu posso chegar. Então, acho que, como todos aqui, está dentro dessa grande alquimia da autotransformação. Tá? Ou seja, eu tenho muito conhecimento, né, ali de estudo, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivenciei, e hoje o meu grande trabalho, vamos colocar assim, é me tornar essa pessoa, né? Espero que dê tempo ainda nessa existência, né, de me tornar essa pessoa de tanto conhecimento que eu tenho. Então, na alquimia, né, nas tradições alquímicas, vamos colocar assim, transformar o chumbo em ouro, tá? Ele tem esse simbolismo. O princípio é esse, né? Deixar de ser inconsciente e acessar a sua consciência. Isso é um termo muito das escolas iniciáticas orientais, né? O homem, quando ele está muito aqui fora, quando ele sonha com as coisas aqui fora, tendo o mundo aqui fora como uma referência, ele está totalmente inconsciente. Mas quando ele se torna um homem que vai buscar o seu mundo interno e começa a pegar a referência do seu mundo interno, ele se torna um ser consciente. Tá? Então, a gente vai ver que algumas tradições falam um pouco dessa frase aqui do visionário, né? E isso é uma grande jornada, isso não é uma jornada a curto prazo, né? Isso é uma jornada que eu considero que leva muitas vidas para você realizar isso, né? Mas o mais importante é a gente
ter um olhar daquilo que na minha vida não está funcionando, procurar entender se isso é um padrão, se é uma repetição que eu também identifico dentro da minha família, para que eu possa fazer essa autotransformação dentro da minha caminhada, tá? Então, o significado dessa frase aqui, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar, né? E esse se tornar, ele é um processo muito alquímico, né? A gente está dentro de uma caminhada no qual a gente está buscando se tornar a nossa melhor versão, se tornar um ser melhor, se tornar um ser mais consciente, né? Se tornar um ser mais amoroso. E aí eu lembro da frase, né, de Francisco, né? Ele dizia, né, Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Se encaixa nessa frase, eu me tornar um ser humano melhor. Tá? Então, esse é um processo muito desafiador dentro da nossa caminhada, mas não é impossível de ser realizado. Muita disciplina, muita determinação, muito estudo de si mesmo, né? Tem uma frase cristã, eu acho que ela é cristã, ou ela é egípcia, né? Árabe, desculpa. Conheça-te, como é que é? Conheça a tua face e conhecerá a face de Deus. Ou, não, conheça-te a ti e conhecerá a face de Deus. Eu acho que ela é árabe, né? Tá ali dentro do conhecimento do Sufi, né? Então, tudo que você busca já está dentro de ti. Eu acho que essa é mais dentro do cristianismo, né? que a gente encontra, né? E aí, para complementar, eu anotei aqui uma outra frase que faz parte também do desenvolvimento desse arquétipo do visionário, tá? Eu não tenho controle dos acontecimentos da vida, tá? Mas a forma como eu vou reagir, sim. Eu tenho o controle ou o poder de definir como eu vou reagir. Então, uma das coisas que eu pratico na minha vida, né? Não é o que aconteceu, né? Mas o mais importante vai ser o meu posicionamento e minha atitude. Isso me pertence, né? Eu não tenho controle dos acontecimentos. A gente vive agora uma situação que fugiu ao controle de todos. Mas a forma como eu me posicionei e como eu reagi a tudo isso que está acontecendo, ou vai me levar para um crescimento, ou vai me deixar, ou vai destruir toda uma história de vida. Tá? Mas para você ter, ter esse discernimento, vamos colocar assim, de saber definir, você tem que estar muito inteiro. Você tem que estar muito conectado com você mesmo. Porque a grande parte da maioria ela já entra em pânico, já entra em desespero e não sabe o que vai fazer. Ou a grande maioria vai buscar ajuda, vai pedir opinião a um terceiro. E uma coisa que a gente tem que entender muito, né? Eu sempre entendi o seguinte, que há pessoas que nasceu com esse cargo, aquele que é o facilitador, aquele que é o orientador. Isso é um cargo, né? E dentro de tudo que eu estudei, isso é um cargo natural, ou seja, a pessoa nasceu com esse dom, né? E tem aqueles que estudaram, têm conhecimento e se coloca nesse papel. Então, eu tenho
a vida me ensinou, por tudo que eu caminhei, que tem aquele que tem um cargo divino, um dom que ele nasceu, faz parte do Dharma dele, e você tem aquele que se candidatou, foi lá, estudou e se candidatou, né? Então, dentro de tudo, de toda a minha experiência, eu aprendi a discernir esses dois cargos. Um que tem um cargo e o outro que tem um papel. É o mesmo que a gente falar assim, qual é a diferença de um líder e de um gerente? Aquele que é líder, você não faz um líder, ele já nasce líder. Agora, um gerente, para gerenciar alguma coisa, você pode fazer ele vai estudar e ele vai ter esse papel. Por quê? Porque é mecânico, né? Ele não vai ser criativo, muito raro. Já uma liderança, não. Tá? Espero que vocês estejam compreendendo o que é cargo e o que é, né, um papel que a pessoa está exercendo ali. Então, o que a gente começa a compreender? Que quando as coisas acontecem na nossa vida, não é real. Não é aquela realidade. Vai se tornar real baseado naquilo que eu entendo do acontecimento. Tá? Então, um exemplo que fica muito claro. Hoje eu estou num dia muito bom, eu estou num dia assim, cara, vamos dizer assim, hoje eu estou num dia feliz, eu estou na minha melhor versão. E naquele dia acontece um fato. Por eu estar num dia muito bom, eu vou lidar com aquela situação de uma forma. Né? A forma como eu olhei, a forma como eu tratei daquilo ali, foi muito mais suave. Se aquele mesmo fato acontece num dia que eu não estou bem, como é que eu vou tratar isso? De uma forma totalmente ao contrário. Ou seja, como é que o mesmo acontecimento eu vi de forma diferente, ou seja, eu reagi de forma diferente, porque um dia eu estava numa versão muito boa e naquele outro dia eu não estava numa versão muito boa. Então, o fato que acontece, quem vai dar a realidade para ele é como eu estou reagindo. Tá? Então, olha a importância da gente ter uma mente treinada, da gente estar o tempo todo conectado. Outro dia eu estava vendo um documentário de uma nova psicologia que está surgindo, chama da psicologia positiva. Tá? E eu falei assim, vou parar para ver qual é a teoria deles. Então, a teoria deles é baseada, tá, no estudo da mente dentro da neurociência, que eles mapearam mente de pessoas que levam a vida de uma forma muito mais feliz. Então, eles mapearam a mente dessa pessoa e viram qual a área do cérebro dela que era mais ativa, né? Depois, pegaram pessoas que eram muito rancorosas, que reclamavam de tudo, aquela coisa toda, e mapearam a área da mente dela que era mais ativa em relação a eles fizeram uma comparação. Pessoas que veem a vida de uma forma mais positiva, né, tinham uma área do cérebro mais ativa. E aquela que olhava a vida sempre de uma forma muito negativa, tinha uma área do cérebro atuando mais. Tá? A partir dali, eles começaram, então, a pegar essas pessoas, né, que via a vida de uma forma muito, muito rancorosa, reclamando de tudo, e começaram a treinar a mente dela, né, para que houvesse modificações. Tá? E viram que houve grandes resultados na vida dela, a nível de saúde, né? Eram pessoas que começaram a ter mais amigos, né? A família
a família se aproximou mais, tipo filhos, né? Parentes, porque aquela pessoa se tornou uma pessoa mais agradável de convivência. Então, o que eles entenderam dentro dessa psicologia positiva? Tá? Que, na realidade, é aquela frase ali que eu estou falando com você. Não é o que acontece, é como você reage. Então, se você já tem uma mente no piloto automático, de sempre ver as coisas feias, o ruim, a vida vai se tornar uma coisa horrível. Tá? E aqueles que já têm o hábito, né, de sempre olhar o lado bom das coisas, ou buscar ali ensinamentos, o que tudo isso está querendo me mostrar, né? E não se identificar com os acontecimentos, ela consegue ter uma vida com mais qualidade, né? Sendo que esses ensinamentos, eles são ensinamentos orientais, tibetanos e indianos, né? Mas deram o nome de psicologia positiva, né? Se torne uma pessoa positiva. E a base toda é essa, que eles dizem o seguinte: procure treinar a sua mente a ver o lado bom da vida. A essência da psicologia positiva, pelo que eu vi no documentário, é isso, né? Então, algo que eu já aprendi dentro do yoga, dentro da cultura oriental, né? É treinar. Você tem que treinar a sua mente a ver a beleza da vida, né? Você tem que treinar a sua mente a não julgar, a não condenar, né? Porque a pessoa que vive praticando o amor, ele não julga e não condena. Ele tenta compreender por que o outro teve aquele comportamento, por que o outro teve aquela atitude. Isso é um olhar de uma pessoa amorosa. Uma pessoa negativa, ele vai condenar, ele vai julgar. Por quê? Porque ele está treinado em ver as coisas feias, né? Ele está treinado em ver as coisas erradas, ele não vê as coisas corretas. E aí, é aquela mente mais ignorante, é aquela pessoa que não tem tanta filosofia, tanto conhecimento para trazer isso, né, para o seu dia a dia. Tá? Então, essa frase aqui, ela fala um pouco sobre isso. Eu não tenho controle dos acontecimentos, mas a forma como eu vou reagir, sim. Isso é meu. Eu posso me posicionar de uma forma mais positiva. Tá? E isso dá um efeito muito grande na vida, né? Então, dentro do arquétipo do visionário, a gente precisa entender como nossa mente, ou melhor, como estamos codificando a vida, como estamos olhando para o mundo, tá? Por isso, as pessoas que fazem o curso comigo, eu passo muito no curso que nós temos que desenvolver o observador, de você olhar para você e começar a identificar o que precisa ser trabalhado. Porque se você continua nesse piloto automático, né, está sempre repetindo as mesmas histórias. Se você não tem a prática da meditação, de sentar, olhar para você, identificar o que precisa ser transformado e mudado, não tem transformação, não tem caminhada. Você vai se tornar, tá, o produto dos acontecimentos. Então, você vai se tornar presa disso aqui, ó, né? Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolhi me tornar. Mas para você se tornar, você tem que observar. Você tem que ter uma autoobservação. Senão, você se torna produto do acontecimento. Ah, porque me aconteceu isso numa relação, então eu acho que isso vai acontecer de novo. Ah, porque eu não tive pai, né? Eu fui jogado para lá. Você está sempre dando justificativa. Ah, porque o prefeito ou o governador ou a política. Quando a gente tem esse hábito de ficar justificando setores da minha vida que não está funcionando, você é o resultado do que aconteceu. E não é o resultado daquilo que você está transformando.
tá? Então, essa semana, acho que eu até mandei uma das meditações falando, né? Estou cansado de mandar isso, de estar o tempo todo falando sobre isso, que o resultado da sua vida é as suas escolhas, né? Eu mandei um que eu peguei lá do livro da Matriz Divina, né? O que acontece com o mundo, tudo que a gente está vendo acontecendo no mundo, somos nós que criamos, né? A gente não é um mero observador do que está acontecendo, não. A gente participa, só que a grande massa está inconsciente de tudo isso que está participando, né? Existe uma frase que diz o seguinte: todas as pessoas que buscam o poder são pessoas que vivem no medo. Que você precisa ter poder sobre alguma coisa, tá? Todas as pessoas que vivem na consciência do amor, ela não tem necessidade de ter poder sobre nada. Então, ou seja, quando a gente olha para o mundo, a gente não vê um mundo mais amoroso. Não. Se a gente vê guerra, se a gente vê disputa, se a gente vê esquerda e direita, vamos colocar assim, de partido, essas pessoas estão disputando o poder. Então, quem se submete a isso, né, são pessoas que, assim, não têm essa consciência do amor, né? Eu ainda continuo com essa frase porque, assim, é a minha forma de ver. Eu não me envolvo com política nem discuto sobre política. Primeiro que as minhas colocações, a minha forma de ver o mundo, a minha filosofia não tem espaço hoje dentro desse universo da política. Por quê? Porque todos que estão ali não estão para praticar uma filosofia para transformar o mundo num mundo melhor. Todos que estão ali estão dentro de um interesse próprio, né? Eles querem exercer cargos. Então, isso que eu estou aqui colocando e falando, não vai chegar ali nunca. Não há nem espaço para isso, né? E aí a gente vai vendo o mundo, né? Agora, eu tenho a minha consciência que eu estou fazendo a minha parte. Ah, mas rezar para um mundo melhor funciona? Bem, se você hoje estuda física quântica que comprova tudo isso que os mestres já diziam, você está conectado a uma mente coletiva planetária. Então, se eu estou vibrando amor, se eu estou vibrando cura, vibrando o mundo melhor, sim, isso vai ter uma ressonância. Tá? Da mesma forma, aquelas pessoas que estão ali vibrando, né? Torcendo para que a coisa dê errado, para que o partido dele, numa próxima janela, ele possa exercer aquele papel. Então, no momento que você tem pessoas vibrando para que quem está lá comandando dê errado, a gente não vai ter um mundo melhor nunca. Essa é uma visão assim muito desse arquétipo aqui do visionário.